Então vamos lá, meu povo. Vamos lá que hoje a aula vai ser densa. Primeira aula prática, assim, real, dentro do conteúdo da disciplina. Então vamos lá. Eu vou começar ensinando vocês a rodar as atividades. Fofoca aqui. Sem depender do Moodle, porque o Moodle cai. Né? Ele não é confiável. Então eu vou começar no ambiente pré-configurado, que no caso é o Replit. Vocês só podem fazer o login, fazer o fork, já vai estar tudo montadinho lá. E aí na semana que vem, para os que tiverem interesse, eu ensino a configurar na própria máquina. Tudo bem? Então vamos começar logo no ambiente pré-configurado para a gente começar a fazer os exercícios. O nosso repositório base é o QXCode PO Arcade, esse que vocês estão vendo bem aqui, tá vendo? Então ele tem todas as a descrição das atividades. É daqui que o Moodle é alimentado e é daqui que a gente puxa as questões. E é daqui que o Replit puxa as questões. Então vamos lá, você vai abrir aí o PO Arcade e você vem aqui na função rodando, no 0,50, rodando questões no Replit. Tá vendo? Você vai clicar bem aqui, rodando questões no Replit. E você vai abrir o link do ponto CPP. Se você não criou uma conta no Replit, você vai precisar. E você vai fazer um fork, uma cópia desse repositório. O fork ele é tipo uma bifurcação, um caminho. A visão que aparece para vocês é diferente, né? Deixa eu abrir aqui na nova aba, na aba privada. Acho que a visão que vocês vão ter é essa daqui. Pronto, essa daqui, né? Aí vocês vêm aqui embaixo, tá vendo? Ó, fork. Vocês vão fazer o fork do repositório. Vão clicar aqui em fork e vão fazer uma cópia dele para vocês. Façam agora. Façam agora. Ah, tá, porque tá lento, né? Então, V0. Vocês vão precisar abrir o link que está aqui no Arcade. QXCode Arcade, que é a base dos nossos repositórios. Você vem aqui no 0,50, rodando questões no Replit. Aí você vai abrir o link do CPP. Não é esse daqui, senão não vai funcionar. Quando você abrir esse link, aí você vai lá em fork. Você vai ter essa visão aqui, ó. Essa visão bem aqui. Aí você vem aqui em fork para fazer uma cópia do repositório para a sua conta. Você vai ter que fazer o login na sua conta. Aí eu vou ensinar a utilizar o repositório agora. Deixa público. Tanto faz. Pode criar a conta. Criem agora, se vocês não têm, porque senão vocês não vão conseguir fazer a atividade. Eu espero. Vamos lá. Quando vocês fizerem o fork, ele vai ficar com essa carinha aqui, tipo uma IDE mesmo. Área de arquivos, área de edição de texto, área de arquivos, aqui ferramentas. Tá pensando grande. Conseguiram fazer a foto? Quem não? Ótimo. Já estudando com
Use uma coisa para ver se não. Não, se usa o mas eu vou primeiro a tua porta. Não, só como o auditório. Vai a pode ser esse Não, é só melhor. No 750. E aí a isso, as três. Não tem nada não. Só informa, eu tenho o mesmo nome e apertei Enter. Quem ainda está lutando ele? Alguém ainda está lutando? Depois eu botei importa e Tá. Então vamos aqui entender como é que são as áreas básicas. Aqui é o esquemazinho de abas. Você tem as abas de fecho, o terminal que você tem aberto. Isso daqui é o teu gerenciador de arquivos. Já tem o 002 aberto, você pode clicar aqui no 002 e vão abrir os arquivos que estão aqui dentro. Isso aqui é como se fosse, é parecido com o VS. Aqui você tem algumas ferramentas que você pode abrir. Tá? Então vamos entender. Acho que se eu colocar no tema claro fica mais legível. Deixa eu ver aqui como é que eu troco. Fica melhor, né? Assim. Tá, então vamos lá. Aqui a gente tem as nossas abas. E aqui você tem as ferramentas. A primeira coisa que você vai procurar aí é o terminal. Feche tudo que tiver aberto e procure o console para abrir. Abre o console. Então, o Replit, ele é uma máquina virtual que está rodando para você, só que ele já tem uma série de pré-configurações de IDE de linguagem. Então, como máquina virtual que roda Linux, você, por exemplo, pode digitar comandos aqui no console. Por exemplo, ls vai mostrar todos os arquivos que você tem dentro da tua máquina virtual. Se você apagar tudo, você vai apagar todas as configurações. ls-color. Vai mostrar que você tem uma pasta, tá vendo? Aqui a pasta 002, um arquivo de makefile e um arquivo de Replit. Então, abre o console e dê um ls aí, só para você ver. Ó, você pode clicar aqui no mais, aí você desce aqui embaixo e coloca console. Abre o console e dê um ls. Se você quiser criar um arquivo, por exemplo, pelo terminal, para criar um arquivo no Linux, você usa o comando de touch, T-O-U-C-H. T-O-U-C-H, novo.txt. Então, acabei de criar um arquivo. Se eu mandar listar, tá aqui o meu arquivo que eu acabei de criar, novo.txt, tá vendo? Se eu clicar nele, ele vai abrir o meu arquivo. Novo.txt. Cria um arquivo aí, para você ficar amigo do terminal. Dê um touch. Cria um arquivo e abre o arquivo que você criou. Crie pelo terminal, tá? Você também pode criá-lo aqui pela interface do explorador de arquivos. O quê? TXT, ó. Eu poderia criar também por aqui. Velho.txt.
Só para a gente se ambientar com a interface. Então aqui eu tenho os arquivos que eu abri, o console que eu criei. E você pode remover um arquivo tanto pela interface de clique. Por exemplo, vou clicar aqui e remover o novo. Como eu poderia removê-lo via linha de comando. Dar um rm de velho.txt. Tudo bem? A gente tem um terminal, nossa máquina virtual recebe comandos no Linux e a gente tem a interface de point and click aqui do lado direito. Tudo bem? Então a primeira coisa que você vai fazer agora é remover o 002. Apaga aí o 002 inteiro. Delete, pode deletar o 002. Ou então clica aqui com o botão direito e manda apagar. Existe instalado já nesse... Atenção, tá? Isso aqui é muito importante. Existe instalado nessa máquina virtual um comando, um software que serve para baixar as questões do repositório, executar o código, verificar se os testes, se o teu código passa ou não passa nos testes, mudar a forma como você vai ver o que está errado, o diff. Então, esse comandozinho faz tudo. Para facilitar, tem uma versão visual dele que você acessa clicando no botãozinho verde. Você clicar no botãozinho verde, vai aparecer uma telinha. Clique aí no botãozinho verde. Oi. Ctrl L. Aí tu limpa a tela. Ou então Clear. Você clica aí no botãozinho verde. Vamos entender a carinha desse... Vamos começar aqui pelo visual. Se depois vocês quiserem, a gente vê o linha de comando, tá? Então, cada letrinha dessas é um comando diferente, tá? Então, digite o L ou digite o H e dê um Enter aí para você abrir a tela. Aí vai mostrar o que cada uma das ações faz. Deixa eu ver aqui. Não precisa ler não, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, esse mesmo repositório ele vai funcionar para FUP, ED e PO. Digite o B para você escolher qual função. E aí digite o número lá do PO para voltar para o repositório de PO. Beleza? Então, eu vou trocar de repositório. Só estou dizendo que sem querer você errar, não, eu não vou fazer ED não, eu vou fazer PO. Então eu vou mandar aqui para o 0. Aqui. PO. Então, como a gente não tem nenhuma questão para trabalhar, a gente vai baixar uma questão. Para baixar, você só precisa saber qual é o rótulo dela lá no GitHub. Então, o carro, se a gente olhar lá no GitHub, o carro ele é que índice? Posso. QXCode PO Arcade. Aí você vai lá, o carro. O carro é o 002, tá vendo? Então eu colocaria download. Qual é o label? 002. Qual é a linguagem? CPP, extensão de C++. Aí na hora que eu clicar, ele vai lá no GitHub e baixa todas as descrições. E baixa os arquivos que compõem a questão para mim. Isso. Cadê? Tá.
Ok, então aqui a gente pode abrir o repositório e vão ter os arquivos que ele baixou lá do GitHub. Hã? Aqui? Depois de você ter feito alguma coisa. Então. Então aqui você tem 3 arquivos. Primeiro é a descrição da questão. Ele já baixa aqui no Markdown, mas você pode clicar aqui em Open Preview, aqui do lado direito, para ver a visãozinha formatada da descrição. Oi. O Makefile seria não é? O quê? É porque assim, tem aqui um chamado Makefile. Não apague não. É a configuração de execução, para ele entender como é que ele vai executar os códigos. Pronto, e deixa, né? Deixa. Ok. Tá? Então aqui você tem a descrição da atividade. Um carro faz tal coisa, tá vendo? Que a gente viu ontem, né? Um carro que entra uma pessoa, sai uma pessoa, vou ter que abastecer, dirigir. Aqui você tem alguns rascunhos, é justamente esses rascunhos que foram baixados automaticamente. Aqui a gente tem o diagrama de classes, dizendo o que é que vai ser método, o que é que vai ser atributo. E aqui uma descrição de o que é que cada método faz. Aqui embaixo a gente tem os comandos. Vamos para o próximo passo? Então, número 1, como é que eu rodo uma questão? Como é que eu rodo um código? Vou fechar aqui, tá? Você poderia rodar manualmente, digitando G++, compilando na mão e fazendo. Mas você vai apagar tudo que tem dentro do solver. Vai lá e apaga tudo que tem dentro do solver. Pode apagar. Para a gente começar sem rascunho. Aí, cria aí vamos criar aqui um código básico. Include IOStream. Fazer aqui uma main. Cout banana. Faça aí qualquer código que rode. E já foi que ele fez aqui. Ele formatou meu código, foi? Não. Como é que eu desabilito essa carniça? Deixa. Cria aí um código qualquer que rode. Vamos lá, você abriu o solver que a gente tinha baixado. Criou um código simples, só para dar um hello world aí. Bora lá, que eu vou mostrar para vocês como é que executa. Vamos no passo a passo, tudo no devagar hoje. Pronto. Criaram, estão criando. Tá. Então, para poder compilar na mão, vou voltar para o console ou vou abrir outro, tanto faz. Vou fechar esse daqui e vou abrir outro, tá? Tenho medo de mexer, não. Aí vou abrir um novo console. Na minha estrutura de diretórios, eu tenho a pasta 002, estão vendo? E dentro da pasta 002 eu tenho um arquivo. Então eu vou fazer exatamente isso. É ruim de estar com a internet devagar, que responsividade cai que só. Nem carrega o console, ó. Não sei, provavelmente. Minha CPU aqui não tá nem puxando. Pronto, carregou agora. Ok, ó. Se eu quisesse compilar na mão,
Eu criei aqui uma pasta sem querer. rm-rq. Se eu quisesse compilar na mão, eu tenho que navegar até o local onde está o arquivo. No caso, ele está dentro do 002. Qual é o comando que eu entro dentro de uma pasta? cd. Então, eu daria um cd 002. Agora, eu estou dentro da pasta 002. Se eu mandar mostrar, ele vai mostrar os arquivos que eu tenho. Tá vendo? Se eu quiser compilar na mão, eu posso compilar normal com o G++. G++, menos UOL, solver.cpp, menos O, solver.out, tá vendo? E aí eu posso executar manualmente meu código. Banana. Compile seu código, rote seu código. É ruim ter o laboratório muito lotado, né? Porque fica o pessoal sem poder mexer. Os dois que estão sem computador, tenta colar em alguém para poder ficar acompanhando, fazendo junto. É muito ruim não poder mexer, ficar só olhando. Oi. Tem um computador vago ali, olha, tá só. O pessoal que tem notebook, assim, não. Que tracinho? Aqueles coloridinhos, tu pode sair, digita o Q e aperta o Enter. Por exemplo, se você estiver aqui no modo... Se você estiver aqui, você dá um kit. Aperta o Q, digita o Enter e ele sai. Aí, galerinha, dos notebooks, eu sei que não é a coisa mais agradável do mundo, mas tenta ligar na tomada e ficar nas cadeiras com o notebook na perna, porque hoje já vai ficar ruim, mas assim, nas próximas aulas, porque ele libera o espaço dos desktops para o pessoal que não tem desktop. Tudo bem? Ou então coloca encostadinho no canto, empurra mais o monitor, porque aí fica melhor para pelo menos umas 8 dias. Não precisa ser todo mundo não tem tanta gente assim. Mas tu que está de vermelho, cola em alguém para ir acompanhando e fazendo com a pessoa. Vamos lá, objetivo de agora, compilar e executar o código na mão. Foi, fez. Entramos na pasta, compilamos na mão o código. Ó. G++, menos UOL, solver.cpp, menos O, solver.out. E aí a gente executou o código na mão. Compila na mão. Né? Roda na mão. G++, né? Mais que é o compilador. Assim tem um pessoal que nunca pensou em ser mais, nunca compilou nada. Vocês fazem o quê? Vocês só apertavam o botãozinho, né? O terminal ele é um bom amigo. Vamos lá. Vamos ressuscitando aqui o que foi que a gente entendeu até agora. Eu tenho uma máquina virtual. A máquina virtual já está pré-configurada para trabalhar com C++. E já tem esse comando que é utilizado para baixar as questões e rodar os testes. Confere. Nessa máquina virtual você tem um console, da mesma forma que teria na sua máquina normal, e através do console você pode interagir com os arquivos. Confere. Eu posso executar o meu código manualmente, ou eu posso executá-lo via interface. Tem que explicar todas as coisas para você não achar que está preso na interface. Então vamos aqui, aperta o botãozinho verde. E aí, para rodar o código,
você vai apertar o botãozinho de exec. Você pode ficar trocando, por exemplo, você tem várias questões que você está trabalhando. Vamos baixar a... Deixa eu pegar aqui outra atividade para a gente baixar. Deixa eu ver aqui o relógio. O relógio não vai rodar, não. Pronto, baixe também o 036, só para praticar, vai. Baixa aí a atividade 036. D 036, que é do relógio, em C++. Aí você vai ver que ele vai criar aqui uma nova página. Agora eu tenho o 002, que é a do carro, e aí a gente tem a 036. Quando você for executar, você pode ficar trocando qual é o problema que você está trabalhando. Atualmente a gente está no 002. Se eu quisesse trocar para o 036, apertava o F. Qual é o problema que você quer? Eu quero 036. É o número 6, né? Número 6. Agora eu estou no 036. Quero ir para o número 2 de novo. F. Número 2 é o 5. Voltei para o número 2. Ok? Então eu posso ficar mudando a pasta que eu vou trabalhar. Aqui nós temos dois arquivos. Um arquivo com os testes unitários e um arquivo dizendo qual é o código que você está executando. Você poderia ter vários arquivos. Por exemplo, aqui no 002, você está aqui com solver.cpp. Você poderia escolher qual código que você vai rodar. Ah, eu vou salvar esse daqui e vou criar um novo. Sei lá. Dá para fazer uma cópia aqui? Duplicate. Vou chamar esse daqui de, sei lá, solver 2. Tá vendo que você tem dois arquivos agora? Um deles imprime banana e o outro imprime acerola. Qual é o que ele vai carregar aqui? O solver. Se você quer só executar o teu código sem rodar os testes, você só mandar executar, porque ele já está na pasta certa e já está com o código certo. Então você só clica em E, clica em rodar. Aí ele vai executar o seu código. Banana. Rode aí o código. Depois troque para o outro arquivo. Para trocar, eu vou selecionar aqui no S, ó. Eu quero quem? Eu quero o 0. Não, eu quero o 1. É o 2. E aí, se eu mandar executar, vai me mostrar a acerola. Aqui você troca a pasta, aqui você troca o código que você está executando. Não é tão complicado não, né? Assim, Como é que você cria o código, né? você pode clicar lá, clicar com o botãozinho direitinho, copiar o seu arquivo. Poderia ser via terminal. Hã? Poderia ser via terminal. Ok. Então, foi o que a gente viu. Eu posso trocar a base de dados, eu posso baixar uma questão nova, eu posso trocar qual é a questão que eu estou trabalhando, eu posso trocar qual é o executável. Você poderia criar os seus próprios testes se você quisesse. Ah, vou criar os meus próprios testes, mas deixa para depois. Agora a gente vai testar se o nosso código resolve o problema. Está carregando aqui. Está dando boot? Carregando. Então, para testar se o nosso código resolve o problema, é o run. Você coloca o run e clica aqui para ele rodar.
E aí ele vai aparecer uma tela de... Ah, ele deu kit, tenho que clicar de novo. Ele deu kit no meu código. Então, bora aqui mandar o run. O que é que o run faz? Pega o teu código e verifica se ele faz o que é pedido. Por exemplo, o que é que está sendo pedido? A entrada é um show e um end. No show era para sair isso daqui. Passageiros, gasolina e quilometragem. Só que o que é que está saindo? Acerola. Aquilo era o esperado, que ele processasse aqueles comandos, e aqui é o obtido. Está saindo acerola. É equivalente à visão do Moodle, né? Bem parecidinho com a visão do Moodle. Só que a visão do Moodle é up-down. Você preferir aquela outra up-down, você pode trocar aqui, ó. No View, mude o modo de visão pro outro. View. O Moodle fica assim, né? O que é esperado, o que está sendo obtido e o que você recebeu do seu código. É importante, se vocês estiverem viajando na maionese, tirar dúvidas, vocês vão interagir com isso o tempo todo durante aqui o final do semestre. Então, qualquer dúvida vocês perguntam. Oi. Hã? Como é que troca o arquivo de execução? Tá, se você quisesse ter mais de um arquivo de execução, você poderia criar mais do que um. Tá vendo ali do lado direito? E você pode alternar entre eles dizendo quem você quer que ele execute aqui. Então eu colocaria S para mudar o arquivo de execução. E aí eu escolheria qual arquivo de execução que eu quero. No caso, eu quero, por exemplo, 0. Então, ele vai alterar agora para o solver.cpp. Aí você pode ter, se quiser, eu vou criar aqui um arquivo novo só para testar, ou então não estou entendendo direito esse conceito, eu vou fazer aqui do 0. Então, você pode ter vários executáveis. Tá. O exec, ele roda o teu código sem testar, sem rodar os testes que estão salvos. Então, se eu só digitar o E e mandar rodar, ele vai só rodar o teu código. Isso aqui. E se você, ao invés de mandar executar, mandar del run, ele vai rodar o teu código, vendo se ele consegue tratar a entrada e gerar a saída esperada. Tudo bem? Esse é um modo de if, um em cima do outro. Mas dá para mudar o modo de visão ali, né? Tá invertido. Vou ter que consertar. Tá invertido. Eu preferisse assim, um do lado do outro. Acho que fica melhor de... Perdão. Esse um do lado do outro acho que fica melhor de enxergar. Então vamos entender. Isso é o que teu código recebeu como entrada. E isso é o que ele gerou como saída. Só que o que era que ele tinha que gerar como saída? Aquele ali do outro lado. Todo mundo junto comigo? Se vocês perceberam, antes de executar tudo, ele faz ele mostra o que é que ele está executando. Você está vendo? Ó? Ele dá um run, ele faz sei lá, qualquer coisa dessa. É porque a interface gráfica é uma opção. Se você quiser, você poderia fazer sem interface gráfica. Não vou mostrar aqui os comandos não, mas eles aparecem aqui. Por exemplo, se eu quisesse, vou fechar, tá? Só mostrar como seria sem interface gráfica. Eu vou entrar no 002, que é a pasta que eu estou trabalhando. Está aqui o meu arquivo de solução, ó. E está aqui os meus testes, tá vendo? Se eu quisesse só executar, eu faria um tk exec solver.cpp. Então ele já compila e roda. Que é a mesma opção lá do exec. Tá vendo? Como é que vai para a interface?
Só clicar no botãozinho. Se eu quisesse rodar, fazer os testes, seria um tk-run, o arquivo que é a minha solução, e o código, e o teste. Tudo bem? Então, aquela interface ela só faz deixar mais ou menos pronto quais são os comandos que você vai rodar. É só para simplificar. Por exemplo, para baixar, lembra que a gente digitava no down, digitava o índice e tal. Se eu não quisesse da interface, eu quero baixar o 010. TK down PO 010 para C++. Tá? Então, o TK ele é um arquivo de linha de comando, você pode instalar no seu computador e ele já tem, do jeito que está aqui, vai funcionar no seu computador. Você só precisa do Python para ele funcionar como script e, claro, né, se você vai compilar para C++, você precisa do G++ instalado. Mas do jeito que ele está funcionando aqui, é um único arquivo, um único script que faz tudo. Você copiar ele para o seu computador, vai estar funcionando igual que está funcionando aqui. Por exemplo, esse botãozinho abre a interface com o usuário, que seria o TK-GUI. Então é só isso. Tudo isso daqui está num único arquivo. O quê? Run. Do jeito que está aqui, é só mandar rodar. Sim, ó. Ele diz aqui, ó, eu passo o arquivo de teste, todos os comandos ele mostra o que é que ele está executando, seria o run, o arquivo de teste e o arquivo de solver. Se você quisesse rodar na mão, você entraria dentro da pasta e daria esse comando. Se você quiser trocar para outro executar, outro arquivo de fonte, é só trocar outro arquivo de fonte. Se você quisesse criar outro arquivo de teste. Vamos entender agora qual é a cara dos arquivos de teste. O arquivo de teste, ele é composto de uma série de testes. Um teste, ele tem uma entrada, tá vendo aqui, ó? A entrada está entre essas duas marcaçõezinhas aqui, e uma saída esperada. É para você gerar isso daqui para quando você receber essa entrada. Só que se você receber isso daqui, é para você gerar isso daqui. Aí tem um conjunto de testes cumulativos. Ele vai fazendo passo a passo. Tenta uma coisa. Funcionou? Ótimo, vamos para o próximo teste. Não funcionou? Para. O que a gente vai ter que aprender agora? Como é que a gente processa Como é que a gente processa esse loop aí? Bora? Todo mundo com gasolina ainda? Meio tanque? Meio tanque, vamos. Então vamos aqui para o arquivo de... Abre aí o solver para a gente começar a escrever nosso código. Oi. O senhor falou que lá para cá o teste, que eu soube, para trocar os arquivos, para executar. O senhor acha uma boa dica para fazer alguns arquivos aqui dentro, separar as funções, executar cada um, e se cada um tiver função, então só colocar? Não. Por exemplo, onde é que eu vejo que às vezes é mais interessante? Faz de conta que o teu código envolve vetores. Só que está dando erro, você percebe que não entendeu direito como é que as coisas funcionam. Aí você vai aqui e cria um código novo só para poder testar. Vou aqui testar do zero como é que funcionam os vetores. Vou criar um vetor, vou inserir os inteiros, vou remover do começo, vou remover do meio. Porque às vezes você aprender um conceito novo já dentro de uma outra estrutura, uma coisa que você não domina, fica muito ruim. Então, se você está pegando a coisa toda do zero, é melhor fazer os códigos básicos, ao invés de manipular um vetor de crianças, melhor manipular um vetor de inteiros. Entendeu? Então, ao invés de você ficar tirando as crianças de dentro do parquinho e colocando, se você nem entende direito como é que trabalha com vetor, é melhor começar a criar um código aqui só para mexer com vetores ou para testar uma coisa específica. E aí você pode ter vários códigos de solução dentro do mesmo arquivo. Dentro da mesma pasta. Se for mais fácil, você também pode renomear as pastas para você.
Ah, 002, eu vou colocar aqui 002 carro. 002 carro. Só que quando você renomear, você vai ter que recarregar ela, né? Então agora eu estou na pasta 6. 002 carro. Ah, 036 é relógio, então eu vou lá. 036 relógio. Tudo bem? Pode renomear. Mas deixa os números, tá? Porque aí fica mais fácil da gente se situar. Vamos para o próximo. Agora vamos aprender a fazer amém. Talvez algumas pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade nessa rodada. Então eu vou quebrar aqui o vídeo.